Olá a todos, Shavuot Tov, continuando com Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na Alachá Vav das Alachot de Afrashat Chalá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Ose Isa Kedei Levashlau Letagnam Mafrishim Mimena Chalá Belo Bracha. A mitzvah de Leafrish Chalá é somente de uma massa que se pretende fazer dela algum tipo de pão, e não um cozido ou algo frito. Pão significa algo que é assado no forno sem nenhum líquido. Agora, o que acontece se a pessoa preparou uma massa e ele pretende cozinhar essa massa, ele pretende fazer dessa massa, por exemplo, macarrão ou ravioli, comidas que são cozidas. Então, eu falo que nesse caso, se tira halá sem brachá. A priori, não se precisaria tirar halá dessa massa, porque já que a meta dessa massa, o objetivo dela é fazer algo cozido, que não tem obrigação de tirar halá, somente de algo que é chamado de lechem, de pão, que é assado, tem mitzvah de halá, então não precisaria tirar bichlal. Mas temos uma opinião nos Rishonim que diz que já que essa massa ela tem o potencial de virar pão, já existe a obrigação de tirar halá. Mesmo que a meta da pessoa, quando ele preparou a massa e ele realmente pretende fazer dessa massa algo cozido, como macarrão, por exemplo, já que tem potencial de fazer dela pão, existe a obrigação de tirar halá. Por isso, já que temos uma discussão se deve se tirar halá ou não, a gente tira a halá, só que sem fazer a brachá. Já que a brachá não é obrigatória, alguém que não fez a brachá, ele não perde a mitzvah, então se tira a halá, porque tem uma opinião que tem que tirar a halá, porém não se faz brachá, porque tem opiniões que dizem para não tirar a halá. Então, na dúvida, a gente tira a halá sem brachá. Porém, se parte dessa massa vai ser realmente usada para fazer pão, mesmo que a maioria da massa não, já que parte da massa vai sim ser usada para pão, então aqui todos concordam que deve se tirar dessa massa halá, e aí se tira halá com brachá, obviamente se temos a quantidade mínima de farinha. Alachá zain. Ima isani lo shabe veitzim o beshar mei perot, yesh ba kama sfekot. Alguém que preparou uma massa, só que em vez de colocar farinha e água, a pessoa usou outros tipos de líquidos. Então, com relação a outros líquidos que não sejam água, a gente tem uma discussão entre os Rishonim. Temos alguns líquidos chamados de especiais, de importantes, que eles são exatamente igual à água. Então, se alguém preparou uma massa feita de farinha e esses líquidos, a massa tem que tirar dela halá. Porém, tem líquidos que não são tão importantes e, consequentemente, não se tira dessa massa halá, porque não é considerado uma massa, um pão de verdade. Quais são esses líquidos? Esses líquidos saem do acrônimo da palavra lavamos, ou vamos lá. Então, vamos pegar o acrônimo da palavra lavamos. Lavamos, nós temos L de leite, A de azeite, V de vinho, novamente A de água, M de mel, O de orvalho e S de sangue. Esses 7 líquidos, eles são considerados líquidos importantes, e quando eles são misturados com farinha, é considerado que isso daqui é uma massa. Sangue, obviamente, é proibido de ser usado para fazer uma massa, porque ele é proibido de comer. Mas todos os outros líquidos misturados com massa, deve-se tirar dele halá. Outros tipos de líquidos, como suco de fruta, por exemplo, suco de laranja, que seja sem água, somente suco de laranja puro, existe uma discussão entre os Rishonim se deve-se tirar halá ou não. Por isso, fala o que se foi preparada uma massa com farinha e ovo, ou farinha e suco, existe dúvida se tirar halá ou não. Porque temos algumas condições para que se tire halá. Primeiro, que tem que ter no pão, tem que ter gosto do grão, gosto de trigo, gosto de cevada, e quando você coloca muitos e muitos temperos, ou um suco de laranja, por exemplo, você mistura ele com a farinha, esse suco ele tem um gosto muito forte, ele acaba tirando o gosto do grão. E também tem que ter, obviamente, temos 3 condições basicamente, que tenha gosto de pão, que tenha a quantidade mínima de farinha e que o trigo, o grão, seja a maioria da nossa massa. Então, no momento em que a pessoa mistura outros tipos de líquidos, existe dúvida se tirar halá ou não. Por isso, eu falo que o ideal é fazer o seguinte: por isso, caso a pessoa queira realmente fazer uma massa feita
de farinha com suco de laranja, por exemplo, ele deve colocar pelo menos um pouquinho desses outros 6 líquidos que a gente comentou para ter obrigação de tirar halá, e aí é permitido tirar halá com brachá. Seriam esses líquidos como ele trouxe aqui: água, leite, mel, vinho, azeite, certo? Se a pessoa usar esses líquidos, ele já vai poder tirar halá. Obviamente, sangue é proibido, e orvalho é incomum de usar orvalho para preparar alguma comida, então ele não trouxe esse exemplo aqui. Alachá Het. Mitzvat afrashat chalá she'eched le'aisha ba'alat habayit. A mitzvah de tirar chalá, ela é uma das mitzvot que as mulheres controlam ela, digamos assim, que foi entregue principalmente às mulheres, a dona da casa, aquela responsável pelo funcionamento geral da casa, como as velas de Shabbat. Então, mitzvah de afrashat chalá, ela é principalmente da mulher. Achima isha ina beveitá, mas se a mulher não está em casa, vesh lachush ki ad shetavot titkalkel ha'isha, zecholá gam mesheret o adam acher le'afrish. Se a mulher não está em casa e a massa foi crescendo, existe o risco da massa acabar estragando, então caso a mulher não esteja em casa, outra pessoa que está na casa, que tem bar mitzvah ou bat mitzvah, pode tirar halá, seja a empregada Yehudiá, ou seja o marido, ou seja um dos filhos, qualquer um pode tirar halá. Embora geralmente essa realmente seja uma mitzvah das mulheres, existe um costume de que pelo menos uma vez por ano o marido faz afrashat halá, para uma vez por ano cumprir essa mitzvah de afrashat halá. Alachá tet. Shachach lafrish halá be'erev Shabbat. Alguém que esqueceu de tirar halá, a pessoa preparou sexta-feira halot para Shabbat, por exemplo, e ele esqueceu de tirar halá. Enquanto não se tirou da massa a halá, é proibido comê-la. Caso a pessoa sem querer, como a gente falou ultimamente nas últimas alachot, deve se tirar halá da massa mesmo. Caso a pessoa esqueceu e assou o pão, ainda dá para tirar halá do pão assado. O que acontece? A pessoa esqueceu de fazer a afrashat halá e agora chegou Shabbat. No Shabbat é proibido tirar halá. Então, se eu tenho aqui as minhas halot de Shabbat que eu vou comer, e eu lembrei que eu não fiz a afrashat halá da massa. No próprio Shabbat é proibido tirar halá. Por quê? Porque no Shabbat é proibido preparar comidas. Uma comida que não estava apta a ser comida, eu não posso transformar ela em comestível. Como, por exemplo, eu não posso cozinhar uma comida, um feijão, por exemplo, que não dá para comer ele cru, eu não posso cozinhar ele no Shabbat. Um pão que não foi tirado dele halá é proibido de ser comido. Então, se no Shabbat eu tirar halá, eu fizer a afrashat halá desse pão, eu estou transformando esse pão em apto a ser comido. Isso é chamado de tikkun, um conserto para o pão. Não podia comer, agora eu posso. Isso é proibido de ser feito no Shabbat. Por isso, falo que o que acontece? Se a pessoa esqueceu de fazer a afrashat halá, ele assou os pães, e agora chegou o Shabbat, e no Shabbat ele não tem como consertar. O que se faz? בחוץ לארץ אוכלים בשבת ומניחים חתיכה אחת ומפרישים ממנה חלה במוצאי שבת. Fora de Israel, que toda a base de afrashat halá é somente derabanan, é somente uma obrigação dos nossos sábios, o que se faz é que se deixa um pedacinho do pão para Motzei Shabbat, você vai cortar um pedacinho da halá, vai deixar ali separado para Motzei Shabbat, comer todo o resto sem problema, e Motzei Shabbat, esse pedacinho que você deixou de lado, você vai tirar dele um pouquinho de halá. Já que a obrigação é somente miderabanan, a fonte, a base de afrashat halá em Chutz La'aretz é somente miderabanan, Rabanan permitiram que a pessoa corte um pedacinho do pão, deixa ele para Motzei Shabbat, e Motzei Shabbat você vai tirar um pedacinho desse pedacinho que sobrou e queimar ele como se faz com afrashat halá. Já em Eretz Israel, que a base da mitzvah de afrashat halá é deoraita, é da Torá, mesmo que hoje em dia a gente não tenha a maioria do povo em Israel e consequentemente a mitzvah não é da Torá, também é de Rabanan. Em Eretz Israel não tem o que fazer, esse pão vai ser proibido de ser comido. וצריך שתי חתיכה כדי להפריש מן החלה, ויישאר ממנה עוד חולין דבעינן שיהיו שיריה ניכרים. Com relação a Chutz La'aretz, você vai deixar um pedacinho de pão para tirar dele halá Motzei Shabbat, e esse pedacinho de pão não é só o pedacinho que você vai usar para afrashat halá, tem que ser um pedaço maior, para poder tirar um pouquinho de halá e ainda sobrar pão. Verev Pesach shechal liot be-Shabbat, agora ele traz uma situação mais interessante e mais complicada ainda. Se é Erev Pesach, se esse Shabbat ele é Erev Pesach, nessa situação eu fico mais complicado. Por quê? Porque eu não posso pegar um pedacinho da halá para deixar para Motzei Shabbat, porque Motzei Shabbat vai ser Pesach, eu não posso ter pão em casa.
Então, o que eu vou fazer nessa situação? O shchachol lefrish halam nachalot shafu lichvot Shabbat yesh bazem mevucha gdolah. Falo que Shulchan Aruch aqui você entra numa situação extremamente complicada, porque cortar um pedacinho do pão para deixar para Motzei Shabbat, você não pode, porque não vai poder fazer a frashat halá depois, esse pão vai ter que ser jogado fora, vai ter que ser queimado, tirado de casa, porque está chegando o Pesach. Por outro lado, comer sem fazer a frashat halá também é uma situação é errado, não se pode comer antes de fazer a frashat halá. Por isso falo que todo mundo deve tomar cuidado, a pessoa deve tomar cuidado para não entrar nessas situações, que tem situações que não temos modo de sair dela, por isso deve-se Erev Shabbat fazer a frashat halá como se deve, e uma das funções antes de começar o Shabbat é perguntar, acenderam as velas, fizeram a frashat halá. Essa é uma das perguntas a serem feitas Erev Shabbat, para que a pessoa não entre nessa situação.